culto abençoadíssimo nessa manhã, foi poderoso. E eu tenho certeza que nessa noite não será diferente. Deus vai ministrar o teu coração aqui hoje em nome de Jesus. Amém? Queria convidar você para a gente abrir a nossa Bíblia, por favor, no livro que nós estamos estudando esse mês, que é a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Então, nós vamos estudar o primeiro aos Coríntios ainda. É uma pena o mês, não dá para a gente falar o mês inteiro, né, pastor? Mas porque tem muito conteúdo. E Deus fez nascer essa palavra no meu coração, partindo de uma pergunta que muitas pessoas nos fazem. E a grande pergunta que muitas pessoas fazem para nós, eu acredito que essa pergunta ela não é uma pergunta ruim, porque elas se interessam para saber como agradar a Deus. E a pergunta que elas fazem é o seguinte: o que é pecado? Então a gente recebe muitas perguntas. As pessoas às vezes ligam para nós e, pastor, eu estou querendo fazer isso, é pecado? Às vezes a coisa assim mais simples, mas elas têm uma preocupação tão grande de ferir a Deus, de ferir os princípios e os valores de Deus, e elas preferem caminhar nessa segurança, perguntando o que é pecado, se ela deve ir, se ela deve não ir, se ela deve fazer, se ela deve não fazer. E, na verdade, o que a pessoa está perguntando não é o que é pecado. O que tem por trás dessa pergunta é uma outra pergunta, que é: até onde eu posso ir? Na verdade, não é que ela quer saber o que é pecado, ela quer saber até onde que ela pode ir, até que lugar que ela pode ir, até onde ela pode caminhar. E o tema dessa mensagem hoje é os limites da liberdade. Se você quiser anotar, estiver tomando nota, os limites da liberdade. Todos nós sabemos que Jesus Cristo, na obra da expiação, lá na cruz do Calvário, uma das coisas que ele também conquistou para nós foi a nossa libertação. Nós fomos libertos do poder do pecado. O pecado agora não pode mais nos aprisionar. Nós não podemos mais andar presos pelo pecado, porque Jesus Cristo conquistou isso para o seu povo. E nós vamos ler um texto da Bíblia, 1 Coríntios capítulo 6, e o versículo de número 12. 1 Coríntios capítulo 6, versículo de número 12. Semana passada eu contextualizei aqui a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, lembrando que é uma igreja que Paulo amava demais, mas ao mesmo tempo era uma igreja muito problemática. Essa igreja ela tinha uma variedade muito grande de pessoas que estavam fluindo nos dons de Deus. Logo no comecinho da carta a gente vê que Paulo está dizendo que essa igreja tinha muita fartura nos dons espirituais. Então era uma igreja que ela tinha realmente fluído nos dons. Porém, havia muito problema nessa igreja. Essa igreja estava vivendo muitos problemas e os problemas eram os mais diversos. Tinha problema de divisão na igreja. Tinha problema de um filho que estava tendo um relacionamento amoroso com a mulher do pai. Tinha problema de irmãos levando outros irmãos para a justiça, para o tribunal secular, para julgar as causas dos irmãos. E também tinha problemas de imoralidades sexuais. E tudo isso, esse pano de fundo da igreja de Coríntios, esse pano de fundo falando sobre tantas mazelas que a igreja estava vivendo, dava para essa igreja, então, o status de uma igreja carnal. Uma igreja que, apesar de estar vivendo dons espirituais, está vivendo uma variedade de mistérios de Deus no contexto da comunidade, mesmo assim, eles estavam vivendo a carnalidade. Havia muita carnalidade na igreja.
Talvez você já tenha escutado esse versículo, porque ele é quase que um jargão no meio da igreja. E qual que é o contexto desse versículo? Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Quem já ouviu de alguma, nem que seja indiretamente esse versículo? Levanta a mão assim, só para me ver. Todos nós já ouvimos. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, esse versículo se tornou quase que um jargão. Os crentes falam até de cor. Ó, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E muitas vezes a gente não sabe nem o contexto do que está falando esse versículo. Então, Paulo vai começar dizendo aí. Acompanha comigo a leitura aqui no nosso telão. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a fornicação, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Senhor, em nome de Jesus, que a tua palavra possa fluir poderosamente deste lugar, trazendo vida, revelação no coração de cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, em algumas Bíblias, as linguagens mais tradicionais, porque às vezes as linguagens vão mudando e eles vão alterando alguma coisa, não no contexto geral, mas um detalhe importante. Por exemplo, põe para mim aí, Samuel, na versão que a gente estava lendo, que tinha a aspas. As atuais, né? Obrigado, pastor, obrigado. Então, nas versões atuais, a gente vai observar o seguinte, porque a teologia, ela vai cavando, né? Ela vai cavando, ela vai estudando, e ela vai chegando a conclusões que, baseado num estudo sobre essa cidade, sobre esse contexto da igreja de Corinto, eles descobriram que esse tudo me é permitido, que a igreja falava, não é uma fala de Paulo, mas é uma fala da igreja. Olha lá que interessante, tá em, acho que aqui é NVI, é isso? É NVI aqui. Então ele fala assim, ó, tudo me é permitido. Repara que tem uma aspas aqui, ó. Aspas em tudo me é permitido. Por que essa aspas está aqui? Porque Paulo está fazendo uma citação do que os coríntios diziam. Então não é uma fala que não é Paulo que está dizendo, ó, tudo é lícito, mas nem tudo. Não. É a igreja de Corinto, para ela praticar os pecados dela, ela se apoiava nesse fundamento. Por quê? Porque eles tinham entendido essa questão da liberdade em Cristo. Então, como eles entenderam essa questão da liberdade em Cristo de uma forma bem avançada, eles entendiam que assim, Jesus libertou a gente foi liberto por Jesus e o pecado não segura mais a gente e tudo é permitido para a gente. Só para você ter uma ideia, essa igreja, ela estava numa cidade onde tinha um templo de uma deusa chamada Afrodite, e essa deusa chamada Afrodite, lá, o culto que eles faziam naquela igreja era um culto aonde as mulheres que eram as sacerdotisas, as servas daquele templo, elas se prostituíam no próprio culto. Então era uma prática daquela religião cometer atos sexuais como um culto a Deus, ao Deus deles. Então, para eles era normal ter relações sexuais no ambiente do templo. Por quê? Porque era como se fosse um culto para eles. E a igreja de Corinto, então, está vindo nesse contexto. E o que acontece com os irmãos? Os irmãos, mesmo tendo sido alcançados por Jesus, mesmo tendo sido alcançados pela palavra de Deus, eles ainda assim, de vez em quando, iam lá no templo, e eles participavam desses cultos, e eles tinham relações com aquelas prostitutas, e o que acontecia? Quando alguém ia falar alguma coisa, eles se defendiam com essa fala, tudo me é permitido. Você não vem me acusar não, você não vem me julgar não, porque eu sou livre. Não vem me julgar não, porque Jesus já me libertou e eu posso, não existe mais pecado. O pecado não tem mais força sobre a minha vida. Então esse era o contexto da igreja de Corinto, gente.
Pode estudar depois mais a fundo, que você vai chegar a esse entendimento. Então, Paulo vai tratar isso. Ele está dizendo assim, ó, ele vai usar a fala deles. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. E ele vai continuar dizendo, tudo me é permitido, novamente, citando o que os coríntios diziam, tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Eu não vou ser dominado por nada. E aí, ainda uma citação no versículo 13, mais uma citação, olha lá. Os alimentos foram feitos para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mais uma citação que eles faziam. O que eles estão querendo dizer aqui? Eles estão dizendo o seguinte, a necessidade sexual é uma necessidade fisiológica. Então, se eu tenho vontade de fazer sexo, eu tenho que fazer. É isso que os coríntios estão pregando. Se eu tenho vontade de suprir essa necessidade minha que é natural, eu tenho que suprir, porque, afinal, não foi Deus que fez todas as coisas? Então, é uma necessidade fisiológica e eu tenho que me resolver nessa área. É isso que essa igreja está defendendo. E aí Paulo vai dizer mais aqui, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. É claro que o assunto principal que eu quero falar hoje não é da imoralidade sexual, mas é desse princípio do equilíbrio na nossa vida cristã. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então Paulo não está aqui colocando uma negativa em cima da afirmação dos coríntios. Ele está dizendo assim para os coríntios, não, tudo não é permitido, não. Paulo ele não quer deixar aqui uma lista de regras, um manual de regras para os crentes obedecerem. Não, essa não é a linguagem do Novo Testamento. Às vezes, tem muitas pessoas que elas se convertem, independente do ambiente que elas se convertem, elas recebem uma cartilha dizendo, não pode isso, não pode aquilo outro, não pode isso, não pode isso, não pode. E aí, a pessoa até olha assim e fala, mas então o que eu posso afinal? Porque só não pode, o que eu posso? Tem gente que acredita em coisas tão simples. Por exemplo, eu não sei se você já viu um crente ir para a praia, e aí ele tira uma foto lá na praia, às vezes de calça social, de camisa social, lá na água, com a barra da calça levantada assim, e tira uma foto na praia. Parece que ele tem um certo medo de tirar a camisa na praia, porque ele pensa que aquilo pode estar desagradando a Deus. Então, são inúmeras as dúvidas das pessoas em relação a essa liberdade. Já os coríntios, eles estavam vivendo o nível hard da liberdade. Eles estavam vivendo uma liberdade fora da casinha. E aí Paulo, então, vai escrever essa carta para tratar o problema e para trazer equilíbrio para essa igreja. E eu quero pensar com você, quem aqui já ouviu falar no termo livre-arbítrio? Quem já ouviu falar? Livre-arbítrio. Você sabia que esse termo não é um termo que está na Bíblia? Não aparece na Bíblia o nome livre-arbítrio. Aparece na teologia, é um termo teológico, livre-arbítrio. E o que é o livre-arbítrio, gente? O livre-arbítrio é o poder da escolha. A escolha que nós podemos fazer. Então, quando Deus formou o homem lá no Jardim do Éden, o Deus que formou esse homem, deu para esse homem o livre-arbítrio. E agora esse homem lá no Jardim do Éden, ele tem um poder de escolha. Ele decide se ele peca ou se ele não peca. Tanto é que Deus planta um jardim lá no Éden e Deus dá uma ordem para esse homem. Diz o seguinte, olha, de tudo que está aqui no jardim você pode comer. Tudo. Só que daquela árvore ali, ó, você não pode mexer. Nem pode comer do fruto daquela árvore. Não se atreva a ir ali. Então, Deus deu a esse homem o poder de escolha, o livre-arbítrio ali. E aí ele está ali, diante do jardim. Os estudiosos dizem que Adão e Eva viveram muito tempo no Éden antes de pecarem. Não foi assim, Deus fez eles num dia, uma semana depois eles pecaram, não. Mas eles tinham esse livre-arbítrio dentro deles, esse poder de escolha. Então passavam ali e sabiam o que podiam fazer e o que não podiam fazer. Deus tinha deixado para eles esse poder de decisão. Só que quando o homem peca lá no Éden, quando ele come daquele fruto que não era para comer, automaticamente esse homem se torna
prisioneiro do pecado. E o livre-arbítrio vai embora. O homem não tem mais o livre-arbítrio. Então agora o homem não pode decidir mais se peca ou se não peca. Por quê? Porque ele agora é um prisioneiro do pecado. Ele está preso no pecado agora. Então agora ele não pode mais decidir se peca ou se não peca. Está preso nisso. Aí, muito tempo depois, Deus envia Jesus Cristo na terra. Jesus vem na terra. E Jesus vem fazer o que na terra? Jesus vem para devolver o livre-arbítrio para o homem de novo. Então ele faz o quê? Ele liberta o homem do pecado, ele arranca as algemas do pecado do homem, e agora esse homem pode decidir se ele peca ou se ele não peca. É claro, esse privilégio é só daqueles que estão em Cristo. Aqueles que não estão em Cristo, eles ainda estão sem o livre-arbítrio. Aqueles que não conhecem Jesus, aqueles que ainda não se aproximaram de Deus, aqueles que ainda não foram alcançados pela graça de Deus, eles não podem decidir, eles ainda são prisioneiros do pecado. Mas você que é uma nova criatura, eu creio que todos que estão aqui já estão inseridos nesse contexto, você que é uma nova criatura, você não está mais preso no pecado. Você agora pode decidir novamente. Você agora pode tomar essa decisão, se você peca ou se você não peca, se você faz ou se você não faz. Então o crente, ele tem que andar nessa liberdade. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Essa citação que os coríntios faziam, elas podem ser muito bem aplicadas para a igreja hoje. É um entendimento muito pontual sobre liberdade cristã. Porque aquele que é livre em Cristo, ele sabe que tudo é permitido para ele. Porém, ele precisa andar numa linha chamada linha do equilíbrio. Infelizmente, nós temos uma tendência muito grande de ir para os extremos. Ou a gente vai para o extremo do radicalismo, tudo é pecado, não pode, é pecado. Ou a gente vai lá para o outro extremo, tudo é permitido e a gente vai fazer, porque não tem problema. Então a gente tem que descobrir esse lugar que Paulo falou, que é o lugar de o que me convém, o que é compatível, o que combina com o cristianismo e o que não combina com o cristianismo, o que combina com fé e o que não combina com fé. É muito importante a gente andar nessa liberdade. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Aqui já é outra carta que Paulo escreve à igreja dos Gálatas. Ele está falando de um contexto aqui de lei e graça, mas o princípio se aplica para aquilo que eu estou ensinando agora. Que ele está dizendo o seguinte, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Então, quando Cristo veio, a Bíblia fala, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você foi liberto por Jesus. As amarras do pecado. O pecado antes você não tinha poder de decisão sobre ele, mas agora você tem. Então você foi liberto do pecado. E aí, para que Cristo te libertou? Para você ser livre. É isso que o texto está dizendo. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E a igreja de Corinto entendeu, poxa, nós fomos libertos para a liberdade, nós somos livres, eu sou livre, e assim que eles viviam a vida deles. Só que eles entenderam errado. E aí eles vão fazer exatamente o que Paulo está dizendo para os Gálatas não fazerem, que está escrito em Gálatas capítulo 5, versículo 13. Ele vai dizer assim, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Então essa liberdade que Cristo conquistou para mim e para você, ela não pode virar uma libertinagem. Não é para nós darmos espaço para a nossa carne por conta da liberdade com a qual Cristo nos libertou. E Paulo está tratando exatamente disso. Porque isso que ele está falando com os Gálatas, os coríntios estavam fazendo. Eles estavam vivendo nessa dimensão. Uma liberdade extravagante demais que estava ferindo
os princípios de Deus e estava fazendo deles libertinos. Eles tinham se tornado libertinos demais. E aí Paulo então vai tratar essa questão. Como eu falei, lá no Éden, nós éramos livres. Por isso que sempre o plano de Deus, se você ler a Bíblia, você vai perceber que começou em Gênesis e vai terminar em Gênesis de novo. Só termina quando chegar em Gênesis de novo, que é onde? É o homem separado para Deus integralmente. Esse é o plano original de Deus. Então, quando Jesus vem na terra e liberta o homem, conquista para o homem benefícios poderosos, Jesus devolve para esse homem a liberdade que ele perdeu lá no Éden. E agora esse homem vai viver essa liberdade que Cristo tem para ele nessa vida que nós estamos vivendo aqui agora. E é super desafiador entender isso. Como eu disse, os extremos sempre querem nos perseguir. Então tem muito crente, pastor Jonathan, que está vivendo o extremo do radicalismo. Então tudo para ele é pecado, tudo pecado, tudo é pecado, é pecado, é pecado. E aí ele deixa de desfrutar de muitas coisas. Quantas famílias já não acabaram? Quantos casamentos já não se destruíram por conta desse radicalismo? Às vezes a mulher teve um encontro com Cristo, mas teve um entendimento errado sobre essa questão da liberdade, e ela foi para o radicalismo, e agora ela não mais cuida da sua aparência, e aí deixa os cabelos crescer do sovaco e aquela coisa toda, e aquilo vai trazer o quê? Aquilo vai trazer um problema no casamento. Quem é o homem que quer ficar casado com a mulher peluda? Ninguém quer, gente. Quem é um homem que vai aguentar um negócio desse? Não vai. Mas aí vai para esse extremo. E aí, na hora da intimidade também, não, começa a enxergar até o relacionamento íntimo do casal, começa a ver como algo pecaminoso. E aquilo traz problema na relação do casal. Tudo isso por quê? Porque entendeu errado, e mais para o lado do radicalismo, essa questão da liberdade. Agora já tem o outro que está lá no outro extremo, que está entendendo errado demais também, só que aí já está sendo libertino na relação. Então, a palavra de Deus hoje vai nos trazer para o meio, para o equilíbrio, em nome de Jesus. Amém? Paulo vai falar aqui, na verdade agora é Pedro, eu quero que você abra comigo Pedro, segundo Pedro 2,19. Eu me lembro que quando eu me converti, gente, por ter me convertido num contexto desses, eu pensava que muitas coisas eram pecado. E eu tinha e tenho um temor de Deus e um zelo muito grande. Então eu falava, poxa, isso aqui pode ser pecado, eu não vou fazer. Ir para esse lugar pode ser pecado. Assistir isso pode ser pecado. E aí você começa a deixar de desfrutar. A Bíblia fala que Pedro teve uma experiência com Deus. Ele estava lá no terraço. Depois você lê lá em Atos, ele estava no terraço. E ele teve uma experiência espiritual de um arrebatamento de sentidos. E ele teve uma visão que vinha um lençol, descia do céu um lençol assim, esse lençol descia. E nesse lençol, segurado pelas 4 pontas, lá dentro do lençol tinha um monte de animais que era proibido para os judeus comerem. E aí ele ouviu uma voz de Deus dizendo assim para ele, Pedro, mata e come. O que Pedro respondeu? De maneira nenhuma, Senhor, eu nunca comi nada imundo na minha vida. Aí a Bíblia fala que o lençol subiu de novo. Daqui a pouquinho o lençol desce de novo na visão. Novamente os animais estavam dentro do lençol. E aí a voz fala para Pedro de novo, Pedro, mata e come. O que Pedro responde? Não, Senhor, eu não como nada imundo. Mas era Deus que estava mandando ele comer. E você sabe qual que é a conclusão desse texto? É que Pedro estava chamando de pecado aquilo que não é pecado. E tem muito crente vivendo isso. Às vezes o próprio Deus está mandando você desfrutar de alguma coisa e você está dizendo para Deus, não, Deus, eu sou mais santo que o Senhor, que eu não posso pecar isso aqui não, isso aqui eu não posso fazer. Então esse entendimento é muito importante a gente compreender. Segundo Pedro 2,19, ele está falando aqui dos falsos ensinos
E tinha um grupo de falsos mestres prometendo uma liberdade, estava pregando uma liberdade excessiva. E ele estava fazendo essas pregações. E aí Pedro vai dizer, ó, esses caras que estão pregando isso para vocês, que estão pregando errado para vocês, nem eles estão vivendo essa liberdade. Ele vai dizer assim, ó, prometendo-os liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Olha que princípio. O homem é escravo daquilo que o domina. Continuando. Se, tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enredados e por elas dominados, estão em pior estado do que do primeiro. Então, o Pedro está falando aqui de alguém que teve uma experiência com Deus, mas se deixou levar pelo velho homem, pela sua natureza carnal, e novamente vivia numa liberdade, mas novamente foi preso pelas algemas do pecado. E é isso que ele está dizendo aqui no contexto. Vamos lá, continua, por favor. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que depois de terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Então, qual foi o problema desses caras aqui? Esse excesso, o extremo. Ele foi um excesso tão grande que eles acabaram se afastando da verdade. O versículo de 22. Confirma-se neles o que é verdadeiro o provérbio. O cão voltou ao vômito, e ainda a porca lavada voltou a revolver-se na lama. Então, nesse contexto, ele está dizendo de pessoas que tiveram uma experiência com a verdade, mas se deixaram levar e se envolver novamente pelas amarras do pecado e perderam essa liberdade por conta de uma libertinagem. Muito perigoso nós andarmos nessa libertinagem. O texto que vai explicar muito claro para nós, apesar de ser muito extenso, mas eu quero que você participe comigo da leitura agora, leitura bíblica, de Romanos capítulo 6. Abre comigo a sua Bíblia ou acompanha aqui no telão, mas eu vou ler um versículo e você vai ler outro versículo e nós vamos entender junto esse capítulo inteiro de Romanos. Só lembrando, gente, a dificuldade que as pessoas têm com essa temática. Como eu disse anteriormente, a dificuldade que as pessoas têm de viver a liberdade cristã e dos exageros, dos excessos, então elas preferem caminhar no terreno da religião do que se arriscar no terreno da liberdade. Então eu vou ficar aqui na religiosidade, que é mais seguro. Mas a religiosidade vai te impedir de viver a nova vida que Deus tem para você. Então Paulo vai explicar isso. A carta aos Romanos é uma das cartas mais profundas da Bíblia. É o maior tratado teológico que existe na Escritura Sagrada. Só para você ter uma ideia, Martin Lloyd Jones, que foi um grande teólogo da igreja, ele pregou na sua igreja por muito tempo o livro de Romanos. Muito tempo, muitos anos pregando todo domingo, só Romanos, porque tem muito conteúdo, a doutrina da igreja forte, ela está no livro de Romanos. E o capítulo 6, por isso que eu quero ler com você inteiro, para a gente entender, Paulo está tratando exatamente sobre essa questão da liberdade cristã. E ele está falando sobre essa obra que aconteceu na cruz, a libertação definitiva das amarras do pecado. Vamos lá, vamos acompanhar. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? O contexto aqui era o seguinte: onde abundou o pecado, superabundou a graça. E aí o entendimento das pessoas era o quê? Então quer dizer que quanto mais pecado, mais a graça de Deus é derramada? Olha o entendimento errado. Quanto mais pecado, mais a graça de Deus é derramada? E aí Paulo vai explicar: não, vocês estão entendendo errado. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Vamos lá, continua, versículo 2. De maneira nenhuma, nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Porque
ele está dizendo aqui de uma obra de Jesus completa na cruz, que é essa libertação do pecado. E agora, aquele que foi alcançado por Jesus, ele não pode mais viver com essas amarras. Lembra que eu falei do livre-arbítrio? Você recebeu de volta o livre-arbítrio e hoje você tem o poder de decisão de dizer sim ou de dizer não para o pecado. Continuando, vamos lá com vocês agora, versículo 3. 1, 2, 3. Meu Deus, cadê a igreja? Veio hoje? A igreja veio hoje? Vamos lá de novo. 1, 2, 3. Versículo 4. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Foi isso que aconteceu na cruz. Versículo 5. Vai lá com vocês. Versículo 6, vamos lá comigo. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Olha só, e não mais sejamos escravos do pecado. 7, com vocês. Quem morreu com quem? Com Cristo. Já foi justificado do pecado. Esse é o entendimento de liberdade. Continua 8. Vamos lá comigo. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. 9. Com vocês. Então, aqui está dizendo que o sacrifício de Jesus foi completo, uma única morte para resolver o problema dos nossos pecados. Fomos desamarrados da força do pecado. Versículo 10. Porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Versículo 11. Você precisa se considerar morto para o pecado. Pecado não pode mais dominar você. Você foi liberto do pecado. Versículo 12. Portanto, não permitam, olha aí a conotação do livre-arbítrio de novo, não permita, se ele está dizendo para mim não permitir, é porque eu tenho poder de decisão. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Versículo 13. Glória a Deus, deu uma engasgadinha no final, mas deu certo. Vamos lá. 14. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Versículo 15. Olha aí, sempre Paulo respondendo as perguntas, porque ele está ensinando como eu estou ensinando agora aqui, e aí os irmãos podem interpretar errado. Ah, então já que a gente não está debaixo da lei, então estamos livres para fazer o que a gente quiser, então estamos livres para... Aí Paulo, de jeito nenhum, gente, vocês estão entendendo errado, não é dessa forma, não é esse entendimento que eu quero que vocês tenham. Continuando, 16 comigo. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhes obedecer como escravo, tornam-se escravos daquele a quem obedece, escravos do pecado que leva à morte, ou obediência que leva à justiça? E ele está dizendo o seguinte: de quem que vocês vão ser escravos agora?
Vocês escolhem ser escravos de Cristo ou escravos do pecado? E ele vai dizer, se você escolher ser escravo do pecado, é a morte que vai te levar. Se você escolher ser escravo de Cristo para o obedecer, então você vai ser conduzido à vida, à justiça. Continuando, vai lá, 17. Olha que forte isso, gente. Olha mais uma vez essa conotação da liberdade cristã. Ele está dizendo o seguinte: embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer. Vocês passam a obedecer de coração. Diga assim, de coração. Na lei as pessoas obedeciam de coração, sim ou não? Não. Por que elas obedeciam na lei? Porque elas tinham medo da punição. Olha que, imagina que relacionamento difícil com Deus, o relacionamento do medo. Imagina pessoas vivendo sobre o medo. Medo de, porque essa é a visão que muita gente tem de Deus até hoje. Medo que Deus vai punir. Será que Deus vai me não sei o quê? Será que a mão de Deus vai pesar em mim? Será que não sei o quê? E a pessoa vive com um medo terrível de Deus. E isso atrapalha muito o nosso relacionamento com Ele. Isso atrapalha e dificulta muito a nossa relação com Deus, o fato de nós andarmos debaixo do medo. Então ele está dizendo o seguinte: olha, eu estou muito feliz porque vocês, embora eram escravos do pecado, agora vocês passam a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vamos lá, 18. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Continuando. Com vocês. Que forte isso, gente. Olha só, ele está dizendo o seguinte, que antes, já vocês se ofereciam para o pecado dessa maneira. Como? Olha lá. Vocês ofereciam os membros dos seus corpos em escravidão à impureza, à maldade que leva à maldade. Ofereçam-se agora em escravidão à justiça, que leva à santidade. Vamos lá, continuando comigo agora. Quando vocês eram escravos do pecado, conjugação do verbo, gente. Quando vocês eram, diga assim, passado. Passado. Quando vocês eram escravos do pecado, isso aqui ele está falando para o povo de Deus. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Vamos lá, continuando. Olha que forte, ele está dizendo o seguinte: qual é o fruto que vocês escolheram dessa vida que vocês levavam antes? Gente, o pecado é tão destrutivo. A vida entregue ao pecado é algo tão destrutivo e arrebenta com a vida do ser humano. Ele está dizendo assim: que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? Que agora a gente olha e fala, pô, tenho vergonha do que eu fiz. Que fruto? E ele está dizendo, o fim delas é a morte. 22. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim leva à vida eterna. E o 23 com vocês. Então, o capítulo 6 de Romanos inteiro, ele mostra que o pecado não tem mais poder sobre você. O pecado perdeu. Então, pastor, quando eu peco, o que está acontecendo? É uma decisão que você tomou de pecar. Você foi dominado pela sua velha natureza e você ainda está deixando essa velha natureza governar você. Agora, e se eu pecar, pastor, o que acontece? O que acontece quando eu peco? A Bíblia vai dizer lá em 1 João: filhinhos,
Essas coisas vos escrevi para que vocês não pequem. Mas se porventura alguém pecar, temos um advogado perante Deus o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então nós temos um advogado, só que aquele que está em Deus, ele não pensa como os coríntios, tudo é permitido mesmo. Não, ele pensa o quê? Que tem a liberdade que Cristo conquistou para ele, tem um limite. E eu quero dar aqui uma pontuação para vocês, pelo menos de 3 limites da liberdade, para a gente concluir. 3 limites da liberdade. Como que você pode fluir na presença de Deus com essa liberdade? Sem ficar tendo que ficar perguntando, refém de alguém aí, que pode até te tornar escravo de alguma coisa. Será que eu posso fazer? Será que eu não posso? Será que isso é pecado? Será que não é? Qual que é? Então vamos fazer um filtro agora aqui. Eu vou passar agora a nossa liberdade por um crivo. E o primeiro crivo da liberdade é a paz de Deus como juiz nos nossos corações. Então, quando você estiver diante de uma situação, para você fazer um comportamento, uma atitude, a primeira coisa que tem que dominar você é a paz de Deus. Você tem que estar em paz com Deus. O que a Bíblia vai dizer? A Bíblia vai dizer aqui em Colossenses, capítulo 3, versículo 15. Põe para mim, por favor. Colossenses 3,15 vai dizer assim, ó. Primeira coisa, que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações. Então deixa a paz de Cristo julgar você. Eu não estou em paz com essa situação. Eu não estou em paz em fazer isso. Então não faça. Esse é o primeiro limite da liberdade. Porque se você não está em paz no teu coração com Deus, se você não está sentindo essa paz de Deus em você, então você pode estar sendo levado e induzido para o pecado. Visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, sejam agradecidos. Continua. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensine e aconselhe-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus e em seus corações. 17. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus o Pai. Então, primeira coisa, a paz de Cristo vai julgar o meu coração. Poxa, será que eu estou em paz para fazer isso? Será que eu estou em paz, estou tranquilo para tomar essa decisão, para ir para esse lugar, ou para me mover nessa direção? Tem paz? Se tiver paz, é o primeiro crivo da liberdade. Passou. Glória a Deus. Segundo crivo da liberdade, gente. Você sabia que a gente tem um pensamento de pecado e a gente dá nome para um monte de pecado, né? Se a gente fizesse uma lista aqui de tanto de pecado, a lista ia ser muito extensa. Mas para Deus, pecado é uma coisa só. Só tem uma coisa que é pecado para Deus. Então, se você entender essa única coisa que é pecado para Deus, você pode viver em liberdade com todas as outras. E o que é pecado para Deus? Vamos pensar lá no Éden. A Bíblia fala que por um só homem entrou o pecado no mundo. Um só homem entrou o pecado no mundo. Qual foi o pecado que Adão cometeu no Éden? Quem sabe? Qual? Desobediência. O pecado dele foi ter comido o fruto? Não, o pecado dele foi ter desobedecido a Deus. O fruto era venenoso? Não. O fruto podia ser qualquer um, podia ser uma maçã, uma laranja, uma goiaba. Até hoje o pessoal tenta descobrir o que foi. Ninguém sabe que fruto que era. Mas o grande cerne do negócio é que é o seguinte: Deus disse, olha, não mexa aqui. Então, toda vez que você vai fazer alguma coisa que vai contrariar aquilo que Deus disse, é pecado. Então, quando você vai ter uma prática que Deus já disse para você não fazer por meio da sua palavra, que é o caminho mais seguro para a gente caminhar, nós acabamos tropeçando porque vamos comer do fruto proibido. Deus colocou fruto para muitos de nós aqui. Tem muita gente aqui que sabe quais são os frutos que você não pode comer. E aí você vai lá, justamente naquilo que Deus falou, não faça, você faz. Aí você cometeu o pecado. Esse é o segundo crivo da sua liberdade. É o limite. Até onde eu posso ir. E o terceiro e último, mais importante de todos,
é o amor ao próximo. E a Bíblia deixa bem claro isso. Existem cristãos que têm uma liberdade extravagante. E eles estão em paz com essa liberdade. E agora eu vou tocar em alguns assuntos que podem mexer com você. Por exemplo, a gente ouviu a vida toda dentro da igreja, a vida toda a gente ouviu, que beber era pecado. Não é isso? Beber é pecado. Mas se eu for muito honesto com você, o que eu pretendo ser, beber não é pecado. Nossa, pastor, vai perder metade da igreja. Por quê? Porque eu preciso ser honesto. Primeiro, você tem que haver uma honestidade intelectual, porque você já leu na Bíblia também, tentou essa explicação e não conseguiu. Então, o que a Bíblia vai dizer sobre a bebida? A Bíblia vai dizer que a embriaguez é um pecado. Infelizmente, no nosso contexto cultural, aqui no Ocidente, onde a gente vive, as pessoas não bebem como na Europa. Na Europa, o cara é comum para ele, na hora do almoço, tomar uma dose de vinho. Comum. Na Alemanha, enfim, é diferente. Mas aqui não, aqui até o pessoal brinca, o cara fala assim, eu bebo para ficar ruim. Porque se fosse para ficar bom, eu tomava remédio. Infelizmente, é o pensamento da nossa cultura. Então, a bebida, para o brasileiro, para a grande maioria, é algo realmente ruim. Sei que eu estou falando com pessoas aqui que já tiveram problema com pais, minha esposa mesmo. Quando ela se converteu, o pai dela era um alcoólatra mesmo, compulsivo mesmo, né, amor? O pai dela caía nas calçadas, tinha que pegar, tinha que buscar. Depois, com a oração dela, tudo, buscando a Deus, Deus salvou o pai dela. E eu sei que muitos aqui tiveram contextos desses dentro da sua família, de pessoas com problemas sérios com bebida. Então, Paulo vai tratar exatamente dessas questões. Às vezes não é pecado, mas não é compatível com a vida do cristão. Tem coisas que não vai ser pecado, mas não vai combinar com a palavra que você vive, com o evangelho que você diz professar. Gente, é tão sério isso, essa questão cultural, a gente tem que aprender a respeitar isso. Questão cultural é um negócio... Por exemplo, para nós aqui hoje, se uma mulher andar pelada na rua, ou um homem, é uma coisa muito ruim, não é? Sim ou não? Né? A gente vai olhar com os maus olhos. Que isso? Imoral. Mas lá na tribo indígena, é normal as índias andarem peladas. Então tem as questões culturais que ultrapassam o nosso entendimento. Paulo vai tratar exatamente disso. Em Cristo nós somos livres. Existe uma liberdade para nós em Cristo. Mas o cristão precisa trabalhar no bom senso. O que é compatível e o que não é compatível. Por exemplo, se eu usasse um brinquinho aqui, eu estaria pecando, sim ou não? O que vocês acham? Pastor de brinquinho aqui, ó. Uma pedrinha aqui. Estaria. E se eu pintasse meu cabelo de vermelho? E com um brinco, um alargadorzão na orelha e o cabelo de vermelho. Ia ser pecado, sim ou não? Me ajuda aí, gente. Sim ou não? Uns acham que sim, outros acham que não. E se eu fizesse uma tatuagem de uma teia de aranha, assim, cobrindo a cara inteira, assim? Ia ser pecado, sim ou não? Mas a pergunta que vem depois é: me convém? Às vezes eu tenho aqui muitas famílias que vêm na nossa igreja. E às vezes o Zé está lá dentro da casa dele ensinando para o Mateus. Não, filho, o pai não quer que você use brinco. E ele está sendo influenciado, vendo jogador de futebol, vendo isso, vendo aquilo. Mas o pai está querendo... Não é isso que o pai dele quer para ele. É um problema do pai. O pai está dizendo, não, eu não quero isso para o meu filho. E ele está ensinando o filho dele, não, eu não quero. Aí ele chega aqui na igreja, que é o reduto de esperança que ele tem. Ele chega aqui na igreja para ouvir uma palavra, está o pastor da igreja. Alargadorzão na orelha. Aí o filho dele vai falar, pai, mas o pastor... Eu vou prejudicar o Zé no contexto de educação do filho dele. Porque eu vou ser uma má influência. Não é que é errado usar, mas é que vai ferir o meu irmão. Eu tenho uma tatuagem aqui na minha perna. Aqui, ó. Aqui eu tenho um dragão, que eu fiz há muito tempo. Esse dragão, ele está só riscado, né? Então deu desenho, mas ele não está pintado ainda. E aí chegou um irmão em mim e falou, pastor, por que você não pinta esse dragão?
Aí eu pensei, falei, pô, isso aqui ia ficar legal se eu pintasse, né? Só que aí eu pensei o quê? Poxa, os irmãos tudo já me viram com o dragão sem pintar. Imagina se eu apareço amanhã ou depois com o dragão pintado, vai soar algo esquisito. Não é porque é pecado, é porque eu posso ferir a consciência do meu irmão. É aqui que mora todo... Gente, o evangelho tem uma coisa só que define o evangelho. É uma coisa chamada amor. Se não tem amor no evangelho, não é evangelho. Se não tem respeito pelo meu próximo, pelo meu irmão. Então tem cristão que ele tem uma liberdade, e ele sabe viver nessa liberdade, só que ele não respeita ninguém em detrimento dessa liberdade que ele tem. Ele fere quem for preciso e ele fala assim, eu sou livre, estou nem aí, quiser falar de mim, fala. Ele não... Só de você pensar desse jeito, já está mostrando que o seu cristianismo precisa ser revisto. Porque nosso cristianismo precisa respeitar o outro. Por amor ao outro, muitas coisas eu não vou fazer. Ah, pastor, mas eu não sou livre. Você é livre, mas você também tem que servir o seu irmão. E agora a gente vai fundamentar, porque esse foi o maior entendimento de Paulo. Eu quero que você acompanhe comigo 1 Coríntios capítulo 8. O contexto aqui é o seguinte, comida sacrificada para ídolo. Lembra que eu falei no começo? Essa igreja de Corinto, eles iam lá, mesmo sendo cristãos, mesmo tendo sido alcançados pela palavra de Deus, eles iam de vez em quando lá nas festas do templo, eles iam participar dos cultos daquele templo, e eles praticavam relações sexuais com as mulheres naquele templo, e também comiam as carnes que eram sacrificadas para os ídolos. E eles comiam com maior liberdade. Ah, tem nada não, vou comer aqui, pegava, já comia. Eu lembro que uma vez aconteceu comigo. Eu era mais moleque. E eu passei uma vez num trabalho de macumba. Quem já viu o trabalho de macumba? Todo mundo já viu, né? E aí quando eu olhei lá, tinha uma galinha preta, tinha uma garrafa de bebida, tudo, e tinha umas moedas dentro. Aí eu fui, nas moedas e peguei as moedas dentro do negócio. Opa, dinheiro aqui. Peguei as moedinhas. Só que eu peguei, porque eu estava com outros amigos, eu peguei porque eu queria impressionar os amigos. Eu queria que os caras falassem, o cara é louco, hein? Eu confesso. Eu não peguei porque eu estava seguro do que eu estava fazendo, porque eu tinha medo. Quem aqui tem coragem de pegar um dinheiro na macumba? Cadê? Não tem? Depende da nota, né? Se for de duzentão. Mas enfim, gente. Todo mundo tem esse receio. A gente tem um pezinho atrás. Só que eu fui lá e peguei. Aí, ó o psicológico, Roberto. Fica vendo o que aconteceu. Aí eu fui lá, dei com essas moedas que eu peguei lá. E tinha uma banquinha de hot dog. Eu fui lá e comprei um hot dog. Quando eu comi o hot dog, começou a dar um revertério aqui, cara. Eu falei, ai meu Deus, eu não podia ter feito isso, era coisa da macumba. Eu associei a minha decisão de pegar o dinheiro, eu achei que... Olha só, eu peguei o dinheiro da macumba, comi o cachorro-quente e o meu psicológico trabalhou dizendo que eu estava... De fato, não era isso. Tem problema? Não, porque para nós somos cristãos, a gente sabe que não representa nada, uma macumba, uma imagem, não representa nada. Só que tem que ter esse respeito. Porque... Imagina só eu chegar aqui hoje aqui no culto aqui e falar, gente, eu passei na macumba, peguei. Eu estou ferindo meus irmãos. Tanto é que eu perguntei agora, quem aqui tem coragem de pegar na macumba? Ninguém levantou a mão. Aí nós estamos todo mundo saindo junto aqui, eu vou lá e meto a mão na macumba, mesmo sabendo que eu tenho liberdade para isso, eu posso escandalizar você. Então esse é o contexto. Olha o que Paulo vai dizer aqui, vamos lá. 8, versículo 9, tá bom, Samuca? Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade, olha que forte isso. Contudo, irmãos, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Poxa, eu sou livre, mas a minha liberdade, ela não pode ferir o meu irmão. Porque se ela ferir o meu irmão, isso não vai ser bom. Versículo 10. Pois se alguém que tem a consciência fraca vir você, que tem esse conhecimento, comer num templo de ídolos, não será induzido a comer o que foi sacrificado a ídolos? Quem está querendo dizer? Você tem a liberdade para fazer. O outro não tem, o outro vai ferir ele. Então, se você fizer, você pode induzir o outro a fazer. Por exemplo, vou dar só um exemplo aqui. Eu não bebo, tá, gente? Deixando bem claro. Eu não bebo. Não é porque eu me sinto condenado, nada disso. Eu fui com a minha esposa fazer uma viagem, e nós fomos lá para a Europa, em Paris, lá na França.
Aí chegou lá na hora de ver a torre, sentei no gramado lá, eu e ela, para ver a torre, e passa, normalmente passa, porque é até cultural você ir para Paris e tomar um vinho. Cultural. Aí eu cheguei lá, sentei com ela, passou os caras, porque já é comércio, passou com aquele balde de inox, com a garrafa dentro, com 2 taças, e veio trazer para nós. A gente falou, não, obrigado. Não tinha ninguém vendo a gente. Não tinha ninguém observando a gente. Mas a gente não é nosso, não é do nosso perfil fazer isso. Porém, tem irmãos que fazem isso. E nem por isso ele é menor que eu e pior do que eu. Agora, o que não é legal é o irmão que fazer perto do irmão que não faz, para chocar o irmão que não faz, ou para induzir o irmão que não faz a fazer. Agora, vamos imaginar, eu gosto de tomar um vinho. Só uma suposição. Eu gosto de tomar um vinho. O pastor Jonas se converteu. E o pastor Jonas se converteu, ele veio de um contexto, não é também o caso dele, só um exemplo, tá? Ele veio de um contexto que ele era um alcoólatra. Aí eu, na minha liberdade cristã, eu falo, pastor Jonas, Jesus libertou a gente. Ó, vou tomar um vinho agora aqui. Aí eu levo o pastor Jonas, aí o pastor Jonas vai, poxa, eu não sabia, pode mesmo esse negócio aí? E aí o pastor Jonas vai ser o quê? Levado por mim a tomar o vinho também. Só que ele não vai tomar como eu tomo, porque ele já teve problema com o alcoolismo. Então, como que o pastor Jonas vai tomar? Na hora que ele der o primeiro gole, vai lembrar de muita coisa que aconteceu na vida dele. E isso pode levar ele lá para o mesmo lugar de onde Jesus tirou ele. Então, olha só como é que é interessante essa questão de você amar o seu próximo. Então, aquele que faz, não deve fazer para escandalizar o outro. Eu estou dando um exemplo da bebida, mas é muito mais abrangente, tem muito mais coisas. Tem pastor, por exemplo, para mim me choca, porque eu ainda tenho meus coques ainda, né, as minhas resistências. Se eu vi um pastor fazendo um post lá e dentro do carro e cantando Racionais. Amém. Se ele tem liberdade para escutar o Racionais, mas fazer e colocar na internet pode ferir os fracos. Tem gente que não está preparado para ver isso, gente. Eu estou sendo muito honesto com você, teologicamente e biblicamente. Vamos pensar aqui junto, vamos lá. Tem que pensar, crente tem que pensar, gente. Vamos lá. Versículo 11. Assim esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. O irmão é destruído por quê? Pelo conhecimento que eu tenho. Porque eu tenho uma ideia de liberdade diferente, e aí o meu irmão vai ser ferido e machucado por conta dessa minha decisão de ser livre a qualquer custo. Vamos lá, continuando. Quando você peca contra seus irmãos, dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Quando você fere a consciência fraca do seu irmão, você está pecando contra Cristo. 13. Portanto, se aquilo que eu como leva meu irmão a pecar, nunca mais, olha que prova de amor, gente. Isso aqui é coisa linda. Isso aqui a Bíblia é linda. Nunca mais eu comerei carne para não fazer meu irmão tropeçar. Ele não está dizendo que ele não vai comer porque ele não é livre para comer. Ele está dizendo assim, nunca mais na minha vida eu vou comer carne porque eu não posso fazer o meu irmão tropeçar. Esse é o meu limite de liberdade. Até onde eu posso ir? Eu posso ir até o lugar onde não vai ferir o meu irmão. Se eu ferir o meu irmão, eu estou pecando contra Cristo. A Bíblia está dizendo isso. Romanos 14, 12. Romanos 14, 12. Assim, cada um de nós prestará contas a si mesmos a Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Como alguém que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem assim o considere. Para ele é impuro. Deu para você entender? Paulo está dizendo assim, na minha convicção, nenhum alimento é impuro. Essa é a minha convicção. Mas tem irmão
que tomar Coca-Cola para ele pode ser algo errado. Aí eu vou ficar provocando o irmão. Não, você é um idiota. Como é que você pode ser um idiota? Coca-Cola é de Deus. Não, porque ela está escrita de trás para frente. Alô, diabo. Tem tudo no meio. Aí você vai querer empurrar no teu irmão ou não respeitar ele. Não, para ele é impuro. É isso que eu acho lindo no evangelho, gente. Não é ficar querendo ditar regra um para o outro. Não. A gente não está aqui para ficar limitando e controlando a vida de ninguém. Mas cada um tem que viver na liberdade que acredita. Na liberdade de Cristo, com a consciência limpa, tendo paz com Deus, no limite da obediência, para que você não escandalize o teu irmão. Continuando, versículo 15, para encerrar. Se o irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Por causa da sua comida, não destrua seu irmão, porque em Cristo morreu. Simples assim. Até onde eu posso ir, pastor? Até ao lugar aonde não fere o teu irmão. Vamos ficar de pé nessa noite. Tudo me é permitido. Isso é lindo de ver. Quando o cristão entende isso, glória a Deus, parabéns para você. É um nível realmente, gente, de entendimento cristão top, pode ter certeza. Quando você, como cristão, entende que você é livre e que você não está mais preso a regrinhas, ai, é isso, ai, não pode, ai, não sei o quê. Quando você sai dessa atmosfera de regras, você começou a viver o evangelho de verdade, porque é isso que Cristo veio. A lei, não, como é que era a lei? A lei era um monte de regra. Regra, não pode. Essa era a lei. Na graça, não. Na graça, a gente tem uma lei que governa a gente, é a lei do Espírito Santo. E aí agora todos os cristãos devem ser guiados pelo Espírito Santo. Então, quando nós não fazemos alguma coisa, não tem nada a ver